Satisfação, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Gustavo Brasil. E hoje finalmente vou falar sobre um filme que tá entalado na minha garganta desde novembro. Anatomia de uma Queda, o filme francês esnobado pelo próprio país, só que foi indicado a 5 categorias do Oscar 2024. E para um filme internacional que não foi nem indicado na categoria de melhor filme internacional, ter 5 indicações, ele tem que ser muito bom. E esse filme é muito bom. Primeira parte desse vídeo aqui vai ser sem spoiler, só que depois eu preciso falar sobre alguns spoilers para poder argumentar um pouco melhor do porquê que eu acho um filme tão foda, tão genial assim. Então esse é um vídeo pra quem viu o filme, não pra quem não assistiu, porque eu não vou ficar narrando o filme aqui, é mais pra poder embasar meus argumentos, valeu? Mas eu aviso quando começar a entrar no oceano de spoilers. É um filme tematicamente simples. A personagem da Sandra Hüller vive com o marido e o filho em uma casa isolada na neve, lá na França. O menino vai dar uma volta pra passear com o cachorro, que é um cão guia, já que o menino é cego, e quando ele volta, o pai tá jogado no chão, morto e com muito sangue, dando a entender que ele caiu lá do terceiro andar. E a única pessoa que tava em casa nessa hora era a Sandra, então acaba se tornando a principal suspeita desse acontecimento. Até porque não muito antes disso, tava encaminhando ali pra ter uma briga de casal. E nisso corta pro julgamento do crime, onde a gente vai aprendendo mais sobre a personagem, sobre a dinâmica dela com a família e as motivações pro possível crime. Rapaziada, drama de tribunal, gosto muito, sou apaixonado por esse tipo de filme, apesar de que Anatomia de uma Queda é uma abordagem muito mais crua e realista do que toda aquela emoção, aquela comoção teatral que a gente tá acostumado com os filmes de tribunal de Hollywood, que eu gosto muito também. Aqui não, aqui além de existir uma dificuldade já na comunicação, porque a Sandra é alemã e não tem influência no francês, inclusive isso é um detalhe importante, o drama não é exatamente focado nas grandes reviravoltas de julgamento e tribunal. O drama aqui é mais focado na ambiguidade. É um mistério, mas não é um suspense. A abordagem, o formato, a linguagem não é de suspense. E já dá pra você notar isso desde cedo, e quando você nota, você começa a perceber qual tipo de final vai ter nesse filme. A resposta vai chegar em algum momento mastigadinha e super explicada, ou a proposta do filme não é exatamente essa? Acontece que o desenvolvimento da Sandra não rola de uma forma tradicional, até porque o marido morre logo no início do filme, a gente começa a acompanhá-la a partir desse acontecimento, basicamente. O desenvolvimento dela acontece pela ótica do julgamento, onde as características são apresentadas no tribunal e as camadas dela vão se desenhando nas interações que ela tem com o advogado. Inclusive, altos planos claustrofóbicos no tribunal, né? A Sandra muitas vezes parece estar ou isolada, sozinha, ou realmente presa num plano. A própria cena inicial, onde ela tá conversando com aquela moça, são planos um pouco desconfortáveis, justamente pela proximidade nos rostos. Então pra você que ainda não assistiu ao filme, saiba que é a pegada mais realista possível dentro de um julgamento, até porque você é posicionado como júri. Isso é feito de uma forma sensacional, porque geralmente a gente vai pela ótica de algum protagonista, podia ser a própria Sandra, ou podia ser o ponto de vista do menino, só que aí, no ponto de vista dele, a gente não conseguiu ver o filme, porque ele é ceguinho, né? Vê nada, pô. Então agora eu vou entrar em spoilers. Aqui vai começar a zona de spoiler. Então pra você que ainda não assistiu ao filme, pode parar aqui nesse vídeo, porque eu vou falar de pontos muito cruciais. De novo, não vou narrar o filme, então se você tá curioso, não é o vídeo certo não, porque, como eu falei, eu vou pegar alguns pontos cruciais da história pra poder embasar alguns argumentos de por que esse filme aqui tá no meu top 5 filmes de 2023. Então vamos lá, como o filme dá a entender no decorrer inteiro dele, a gente não tem uma resposta dada de bandeja ali pra gente. Eu sei, isso pode ser frustrante, só que por que eu acho que nesse filme isso enriquece ainda mais a experiência? A gente aprende ao longo do filme que a Sandra é uma mentirosa compulsiva, faz parte da personalidade dela, é uma característica que o filme busca estabelecer quase que o tempo todo, então na única vez que talvez ela esteja falando a verdade, fica difícil de acreditar porque é uma verdade ilhada no oceano de mentiras. Work is a shitty strategy. Samuel had no enemies. That Stop. I did not kill him. E tem aquele detalhe que eu falei que é importante, ela não fala francês. Eu acho que isso é importante porque demonstra de uma certa arrogância da parte dela, porque ela é casada com francês, ela mora na França e é incapaz de se esforçar para falar o idioma do país em que ela vive. E é muito interessante como a Justine Triet, que é a diretora do filme, revela essas características da Sandra ao longo do decorrer do filme. A gente conhece a personagem no julgamento, e ao mesmo tempo que ela se mostra essa mentirosa compulsiva, às vezes você até entende a omissão de alguma coisa ou outra.
outra. Porque imagina, do nada você tem toda a sua intimidade exposta ali pra todo mundo. Coisas que você tem com particularidades, alguns erros que você sente vergonha de ter cometido. Eu acho que algumas mentiras que ela conta talvez até sejam pra uma blindagem, uma autoblindagem, ou até pra proteger o filho dela. E é por isso que a Sandra Hüller nesse filme tá uma sacanagem. Irmão, é uma atuação impecável, toda a ambiguidade dela se complementa com uma frieza que é angustiante. A cena da briga dela com o marido é a melhor cena de atuação que eu assisti em 2023. Sim, eu falei que eu tô torcendo pra Lily Gladstone de Assassinos da Lua das Flores vencer o Oscar de melhor atriz. Só que ali é um conjunto da obra, né? O filme todo tem uma certa regularidade, mas aqui em Anatomia de uma Queda, além de ter a regularidade no filme inteiro, essa cena específica é a cena mais bem atuada que eu vi em 2023. A gente sabe que nenhuma das duas vai vencer o Oscar, né? Vai acabar indo pra Emma Stone, mas de qualquer forma ficaria muito feliz se a Sandra Hüller surpreendesse aí ganhando o Oscar. E o Milo Machado Garner merecia forte também uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. A gente sabia que não ia rolar porque tá muito raro criança indicada ao Oscar, mas o que esse moleque faz no filme é absurdo, cara, absurdo. Se você leva pro contexto da idade e falta de experiência pra fazer um trabalho tão intenso e dramático assim, a indicação era mais do que merecida. Agora vamos lá, não existe uma resposta certa, uma resposta concreta pra pergunta se ela matou ou não. A Justine Trier, ela deixa claro isso, ela deixa claro botando a gente, como eu falei, na posição de júri. Então a gente pode trabalhar a nossa opinião, as nossas teorias, se embasando ali pelos acontecimentos, pelas coisas que são contadas, né? Eu particularmente gosto da opção mais complexa, a menos fácil. Eu acho que o Samuel pode ter se matado, mas eu acho muito possível também que tenha sido pelas mãos da Sandra, não é nenhum absurdo achar isso. Inclusive, dentro dessa possibilidade dela ter matado sim o Manuel, eu ainda fico com uma outra teoria. Eu acho que o filme já começa e ele tá morto. Ela já matou, botou a música alta lá, foi conversar com a mulher e depois só voltou pra despejar o corpo. Afinal, o filho dela é cego, não ia ver, sabe? Então podia muito bem parecer um acidente, fazer parecer um acidente tranquilo. Mas eu fecho com a questão de que ele se matou. Acontece que sim, o Daniel tava mentindo no testemunho final. E o melhor é que ele faz isso sem uma manipulação óbvia da mãe. Inclusive pouco antes dá a entender que ela já aceitou que ele não vai defender ela, né? E aí quando o Daniel conta aquela conversa que ele teve com o pai dentro do carro, obviamente é uma mentira, e você vê, isso é muito interessante, né? A cena é narrada pela voz do menino, até quando ele tá contando o que o pai tá falando ali, o pai tá falando com a voz do menino, porque é uma mentira. Geralmente quando fazem isso, se fosse verdade, eu acho que ia cortar pra um flashback, e aí sim a gente ia poder ouvir a voz do pai falando tudo aquilo, mas como ela faz esse detalhe de que é o menino narrando, dublando o pai, fica meio óbvio que é mentira. Óbvio não, mas fica evidente, fica claro, porque nada nesse filme é óbvio, então não vou usar essa palavra. C'est pas juste un chien que t'as. C'est un super chien. C'est un immense chien que t'as. Se fosse verdade, a Justine Trier ia mostrar essa cena com a voz do pai, não do menino. Inclusive, o único flashback que tem, a gente só ouve a voz de Samuel porque o áudio estava gravado. Isso é muito inteligente, cara. E ainda tem aquela cena do cachorro, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cena do cachorro. O Daniel envenenar o cachorro é de uma natureza violenta que ele acompanha pelo comportamento da mãe. Então o filme tem plena consciência de que isso é distorcido, é errado e é anormal. Aí você pode muito bem argumentar o seguinte: se o Daniel claramente estava mentindo no testemunho final, então a Sandra realmente matou o Samuka. Sim, você tem todo o direito de achar isso, tem argumentos pra isso, eu concordo. Só que uma testemunha que não viu o que aconteceu, chegar ali na hora e mentir, não significa que o crime tenha acontecido. Significa que a testemunha pode ter mentido só. Ele mentiu sobre o que ele testemunhou, mas ele não viu, né? A gente sabe disso. Acontece que o Daniel se dá conta de que ele já perdeu o pai. Então por que ele vai perder a mãe também, sabe? Eu acho que isso o filme é muito sobre isso também. Rapaziada, ficou longo o vídeo aqui, mas eu adorei esse filme. Tem muita coisa pra falar sobre ele. Eu nem sei se consegui falar tudo que eu queria falar, porque é um filme que vale a pena ser revisto, vale a pena ser comentado. Aquele tipo de filme, né? Eu vi muita gente falando isso. É um filme que acaba e depois você na mesa do bar você fica discutindo, debatendo o que aconteceu, né? Esse aqui, o Midsommar também. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta sua opinião sobre o filme, comenta sua opinião se você gostou do filme, comenta sua opinião se você acha que ela matou, se ela não matou, como é que foi aí. Quero saber muito aí se eu viajei nas minhas teorias e tal. Se inscreve no canal que eu gostaria muito de chegar a 6 mil inscritos até acabar janeiro, mas já vi que vai ser difícil. É isso aí, até a próxima. Valeu, fui!